Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Fisiologia das Árvores. Então vamos continuar falando sobre reações de carboxilação da fotossíntese. Bom, eu comentei que o nome da enzima que catalisa a reação inicial do ciclo de Calvin-Benson se chama rubisco, porque o nome verdadeiro, né, o nome químico mesmo dela é ribulose 1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase. Então, de onde é que vem esse nome? É, é o seguinte, né? Até a aula passada eu mostrei que a rubisco ela pega CO2 e água também, né? Nessas duas etapas aqui. Isso aqui é uma sequência da reação bioquímica catalisada pela rubisco. Então tem essa fase de condensação, tem a fase de hidrolisação, que é quando entra a molécula de água. E aí, como primeiro produto estável, eu falei que ocorria a produção de duas moléculas de 3-fosfoglicerato. Então, para cada uma molécula de ribulose 1,5-bisfosfato que entra nas reações, mais uma molécula de CO2, nós vamos ter aqui 5 carbonos mais um que chega, produzindo então duas moléculas contendo 3 carbonos. Tá? Então, isso daqui pode continuar as reações do ciclo de Calvin-Benson, ou seja, as reações de carboxilação da fotossíntese. Mas essa molécula ela é oxigenase também. Então isso significa que de vez em quando, entre aspas, a rubisco comete o erro de incorporar O2 ao invés de CO2. E daí ela produz também uma molécula intermediária, só que nesse caso aqui contendo 5 carbonos, já que nenhum carbono entrou aqui na reação. E como produto final, ela libera uma molécula de 3-fosfoglicerato. Bom, uma molécula de 3-fosfoglicerato que pode seguir a sequência normal das reações da fotossíntese, tá? Pode seguir para o ciclo de Calvin-Benson, só que ela produz também uma molécula de 2-fosfoglicolato que contém apenas 2 carbonos. Então, isso daqui não pode ser utilizado pelo ciclo de Calvin-Benson. E daí ela segue para uma outra sequência de reações chamada de fotorrespiração, que tem como objetivo evitar a perda total desse carbono aqui. Tá? Então imagine, para cada molécula de O2 que entra na reação, ocorreria uma perda para plantas e para qualquer ser que faz fotossíntese via rubisco de 2 átomos de carbono. Tá? Então isso seria um prejuízo muito grande no momento que entra esse oxigênio aqui nas reações da rubisco. E daí existem essas reações de fotorrespiração que tem como objetivo recuperar parte desse carbono perdido. Daqui a pouco eu comento em detalhes como é que elas funcionam. Por que a rubisco faz a incorporação do O2, comete esse erro, né, entre aspas? Então existe um grande questionamento, né? De início se imaginou que era simplesmente um erro, porque no início, quando surgiu a fotossíntese, não existia O2 na atmosfera. Depois foi que foi se acumulando pela própria fotossíntese, né, nos diversos seres vivos. Mas hoje já se compreende que isso tem uma função ecológica importante também, né? Até porque se não tivesse, já teria, né, desaparecido da parte bioquímica, né, da fotossíntese. Então, como provavelmente tem ainda uma importância ecológica, se manteve, tá, essa atividade de oxigenase da rubisco. Mas na segunda, aliás, na terceira parte do assunto fotossíntese, eu vou comentar bem essa importância ecológica. Por enquanto a gente fica só aqui na parte bioquímica. Então o que acontece é que é isso, tá? Então produziu uma molécula de 2-fosfoglicolato, ela não pode seguir a rota normal da fotossíntese, ela precisa ser reciclada ou parte desse carbono precisa ser recuperado. E daí vem reações chamadas de fotorrespiração, que são essas que eu estou mostrando aqui nesse slide. São reações que envolvem 3 organelas. Então a gente tem reações acontecendo em cloroplastos, em peroxissomos e em mitocôndrias. Então deixa eu comentar, não vou comentar todas essas reações que estão acontecendo aqui, que vocês observam que elas são bem complexas, mas eu vou comentar algumas particularidades que ajudam a entender como é que ela acontece, tá? Então de início, né, entra oxigênio, a rubisco faz a incorporação do oxigênio ao invés
CO2, é como eu mostrei no slide anterior. Então, ao invés de produzir duas moléculas de 3-fosfoglicerato, ela produz uma de 3-fosfoglicerato que pode seguir normalmente para o ciclo de Calvin-Benson, mas produz uma outra de 2-fosfoglicolato que não pode ir para o ciclo de Calvin-Benson. Então, daí ela segue, né, aqui no nosso mapa bioquímico, ela está descendo, né, para os peroxissomos. Então, primeiro ocorre uma saída de fosfato, e aí ela fica só como glicolato. O glicolato ele entra nos peroxissomos, onde ele sofre uma série de reações, mas o início aqui, em que a gente tem o glicolato se combinando com duas moléculas de O2, e aí produz uma molécula de glioxilato e uma molécula de H2O2, que está aqui em azul. H2O2 é o peróxido de hidrogênio, que é uma espécie reativa de oxigênio altamente perigosa, né? Pode causar danos a diversas organelas celulares, a diversas proteínas, inclusive ao DNA também. Então, por isso que essa reação aqui acontece no peroxissoma, porque se acontecesse ou nos cloroplastos ou nas mitocôndrias, poderia afetar bastante o metabolismo celular, né, das plantas. Quando acontece aqui, vem uma segunda reação para eliminar essa molécula altamente reativa, que é catalisada por uma enzima chamada de catalase, que aí ela produz água e O2. Esse O2 produzido aqui, juntamente com outro que vai saindo lá que vai entrando lá nos peroxissomos, ele vai mantendo isso daqui circulando, tá? Então tem um mini ciclo de O2 nesse local, tanto do que vem lá de cima, né, do que foi absorvido pela reação de oxigenase da rubisco, e como esse outro que vai circulando aqui no peroxissoma. E tem um outro tipo de reações que acontecem aqui, que envolvem aminoácidos, ou seja, que envolvem nitrogênio. Então a gente tem aqui, por exemplo, glutamato, que é um aminoácido, que aí ele vem e se combina com o glioxilato aqui, aí produz glicina, que também é um aminoácido. A glicina entra na mitocôndria e é descarboxilada aqui, tá? Perde o CO2, perde um átomo de CO2. Então, todas essas reações aqui, elas estão balanceadas, ok? Então, como eu mostrei aqui, começou com duas moléculas de 2-fosfoglicolato, que se transformaram em duas de glicolato, e daí segue até formar duas de glicina. Duas moléculas de glicina que entram aqui, elas se combinam e uma delas perde o CO2. E perdem também NH4, tá? Perdem o amônio aqui. Então isso daqui depois volta, né, para o ciclo, ele entra lá nos cloroplastos e segue, tá? Depois vai ser utilizado normalmente. Então não é uma perda de nitrogênio, mas o carbono sim. Esse daqui ele vai ser perdido. Ele, é claro, pode ir para os cloroplastos e pode ser incorporado novamente pela rubisco, mas por enquanto, né, ele sai aqui nas mitocôndrias. Então por isso que isso daqui se chama ciclo fotorrespiratório, que seria um tipo de respiração coordenada pela luz, tá? Então fotorrespiração. Mas é claro, tá? Como eu vou mostrar, a gente tem uma tendência de imaginar que essas reações aqui elas são negativas para as plantas, mas eu vou mostrar que elas na verdade são positivas. Então a glicina, depois, né, ocorrendo essa perda de CO2 e NH4 aqui, ela se transforma em serina, que é um aminoácido também. Ela vai seguindo, tá, o caminho aqui. Então vejam, entre duas glicinas vai sair uma de serina, que tem 3 carbonos, e aí ele segue até voltar para... segue transformando-se, né, reagindo com outros componentes aqui do peroxissoma novamente, até chegar nos cloroplastos na forma de glicerato. E aí o glicerato, o que é que acontece aqui? Ocorre gasto de ATP, e nesse caso aqui o glicerato ele se transforma em 3-fosfoglicerato, e o 3-fosfoglicerato é exatamente o mesmo produto que a rubisco faria se incorporasse apenas CO2 ou um dos produtos da rubisco quando incorpora O2, tá? Então tá aqui o 3-fosfoglicerato, tá aqui o 3-fosfoglicerato. Isso daqui pode entrar para o ciclo de Calvin-Benson. Então saiu duas moléculas de 2-fosfoglicerato, aliás, de 2-fosfoglicolato, ou seja, 4 carbonos,
e voltou uma molécula de 3-fosfoglicerato, ou seja, voltou 3 carbonos. Só aconteceu, né, uma perda de carbono aqui nas mitocôndrias. Então isso significa que a função do ciclo fotorrespiratório é recuperar 3/4 do carbono que seria perdido. Tá? Isso aqui seria totalmente perdido se não houvesse o ciclo fotorrespiratório. Então, ou seja, recupera 75% do carbono. Tá? Isso é importante para as plantas. Só que para que elas recuperem 75% do carbono, ocorre gasto de ATP em dois pontos aqui. Tá? Tá vendo aqui o gasto de ATP nesse ponto aqui? Tem um outro gasto de ATP durante as reações que envolvem ali os aminoácidos. E ocorre também gasto de ferridoxina reduzida, que é aquela ferridoxina que é formada durante as reações luminosas da fotossíntese lá no fotossistema 1. Ao invés dessa ferridoxina doar elétrons para o NADP+, ela está doando elétrons aqui para manter o ciclo fotorrespiratório funcionando. Ou seja, a planta gasta energia para manter isso daqui funcionando. Mas é importante ocorrer esse gasto de energia, porque seria muito pior se perdesse completamente o carbono aqui do 2-fosfoglicolato. Ok? Então é um ciclo que ocorre com perdas, mas que é importante que a planta gaste energia. Seria muito pior se ela perdesse totalmente o carbono. Então a gente poderia resumir, né, sempre que a planta faz fotossíntese e fotorrespiração ao mesmo tempo, como está mostrado aqui nesse esquema. Então, quando a planta faz apenas o ciclo de Calvin-Benson, né, que aqui está chamado apenas de ciclo de Calvin, mas né, eu já falei que esse nome mudou, né, a gente já está chamando agora de ciclo de Calvin em Benson. Então, quando faz isso, o que é que acontece? Né? Ocorre gasto de ATP e NADPH que vem das reações luminosas da fotossíntese, que é o que está representado em verde aqui, né, fotossistema 2 e 1, entrada de água, saída de O2, entrada de luz, né, tudo que a gente já viu na primeira parte desse assunto. Ocorre gasto de ATP também adicional na fase de regeneração, né, que eu já mostrei lá no ciclo de Calvin-Benson, mas ocorre também gasto de ATP aqui nas reações que envolvem o ciclo do nitrogênio. Qual que é o ciclo do nitrogênio? É aquele que eu acabei de mostrar, só que eu não entrei em detalhes, que envolve ali aquelas reações com os aminoácidos, tá? Que ocorre uma parte delas nos cloroplastos e uma parte nos peroxissomas. Então ocorre também gasto de ATP aqui e também gasto de ATP e ferridoxina reduzida naquela parte que eu acabei de comentar no slide anterior. Deixa eu só voltar aqui para mostrar. Então tem um gasto de ATP aqui durante a regeneração de glicerato, aliás, para 3-fosfoglicerato. Tem mais gasto de ATP aqui e ferridoxina aqui no ciclo do nitrogênio. Ok? O ciclo de nitrogênio é esse que envolve todos esses aminoácidos que participam dos cloroplastos e dos peroxissomas. E é claro, para quem quiser entrar em detalhes sobre essas reações bioquímicas, no livro eles detalham sequência por sequência, tá? Como que vão ocorrendo e quais as enzimas que participam. Né? Mas aí isso já é além do objetivo de nossa disciplina. E aí tem o mini ciclo de oxigênio que eu comentei também lá, né? Que é aquele que ocorre com produção de H2O2 e depois a catalase removendo o H2O2, que entra novamente no ciclo, né? Então isso continua. Ok? Então tem um gasto de energia adicional, mas que é necessário que aconteça. Tá? Seria muito pior que a planta perdesse completamente o carbono. Bom, cianobactérias são bactérias que são procariotos, né, na verdade, que só tem uma célula, são unicelulares. Então, consequentemente, seria mais difícil para eles fazerem todas, até porque eles nem têm mitocôndrias, né, não teria como eles fazerem toda aquela sequência da fotorrespiração. Mas elas fazem um tipo de fotorrespiração mais simples, que elas têm rubisco também, elas têm mecanismo de concentração de CO2, então a tendência é que elas façam menos fotorrespiração, mas pode acontecer de ocorrer fotorrespiração, né? Da rubisco incorporar O2, até porque tem muito oxigênio na atmosfera, né? A gente tem 21% de oxigênio na atmosfera e tem em torno de 0,04% de CO2.
Ainda assim, a tendência é que a Rubisco ela utilize mais o CO2, mesmo estando numa concentração muito inferior. Mas devido a essa alta concentração de CO2, então sempre tem essa tendência de haver, né, reação de oxigenase da Rubisco. E aí quando acontece, inclusive em cianobactérias que têm mecanismos para concentrar o CO2 no sítio ativo da Rubisco, aí elas fazem um tipo de fotorrespiração que é mais simples do que o que acontece em plantas, que aí a gente está vendo alguns ciclos de recuperação. Então até aqui é a mesma coisa que acontece em plantas, tá? Até glicolato. Mas aí depois essa sequência vem aqui para a direita, né? Que é mais simples, envolve apenas três reações bioquímicas, né, catalisadas por essas enzimas, até a recuperação do 3-fosfoglicerato, que pode entrar no ciclo de Calvin-Benson. É a mesma coisa que acontece, é a mesma perda que acontece no caso de plantas. Então também sai um CO2. Opa. Também sai um CO2, então para cada duas moléculas de 2-fosfoglicolato que entra, uma de 3-fosfoglicerato é recuperada, ou seja, recupera também 75% do carbono. Mas para recuperar esse 75% do carbono, elas utilizam também ATP, né? Então ocorre também gasto energético. Bom, por que eu estou falando isso aqui em cianobactérias? É porque, por essa rota ser mais simples, existe já transformação genética de plantas, porque se observa que essas três reações aqui, a 3.13, 3.14 e 3.15, são reações que fazem parte do catabolismo do glicolato em Escherichia coli, que é uma bactéria. Então, o que é que o pessoal já fez, tá? Fez transformação genética de plantas, incorporando esses três genes aqui. E aí tem algumas plantas de Arabidopsis thaliana, que é uma planta muito utilizada em pesquisas genéticas em plantas. Na terceira parte da nossa disciplina eu vou comentar por que ela é bem utilizada, mas por enquanto o que é que eles observaram, né? Fazendo transformação genética para incorporar uma rota paralela de fotorrespiração, isso faz com que as plantas se tornem mais produtivas, cresçam mais rápido e acumulem mais açúcares, ou seja, a planta fica mais eficiente. Então essa rota que existe em cianobactérias, ela não é importante apenas para a sobrevivência delas. Como ela é uma rota mais curta, que não envolve o transporte entre três organelas, ela de repente traz vantagem para plantas. Isso precisa ser testado, é claro, em outras espécies, mas por enquanto, né, os resultados eles são promissores. Ao invés desse glicolato ele seguir via peroxissoma, depois passar para mitocôndrias, ele já tudo isso daqui acontece dentro do próprio cloroplasto, porque uma cianobactéria é como se fosse um cloroplasto, né? Quando eu comentei sobre a origem endossimbiótica de cloroplastos, eles vieram provavelmente de uma cianobactéria que passou a conviver dentro de uma célula eucariótica. Então, né, como diminui a sequência de reações e diminui o transporte entre metabólitos, então isso deixa, tá, todo o processo mais eficiente. E na prática se observa realmente isso, que a planta cresce mais, produz mais e acumula mais açúcares. Então falta fazer isso, né, claro, com outras plantas. Então vamos adiante, né? Então só para a gente ter uma ideia de que como é importante hoje em dia estudar também esses micro-organismos que fazem fotossíntese, que durante muito tempo a gente imaginou que o estudo só seria importante para entender mecanismos em plantas e atualmente, né, já se compreende que isso pode ter uma importância muito maior. Bom, então isso aqui é só uma comparação, tá? Da disputa que pode existir sempre que a Rubisco faz reação de oxigenase. Tá? Quando a Rubisco está fazendo reação apenas de carboxilase, ou seja, incorporando CO2, então a gente vai sempre ter ganhos de carbono. Mas a partir do momento em que ela passa a ter reações de oxigenase, aí a gente vai sempre ter perda de carbono. Ok? Então vai entrando CO2, vai saindo o O2, mas que o O2 a gente lembra, né? Ele sai lá na reações luminosas da fotossíntese, tá? No início da sequência de transporte de elétrons, mas sempre que entrar O2 no processo, aí vai sair CO2. E, inclusive esse CO2 ele pode vir ali da própria reação luminosa da fotossíntese, né? Então
acontece isso também, né, em algumas situações. Como às vezes são produzidos em grande quantidade, eles podem, e estão no próprio cloroplasto, né, eles podem ser utilizados pela própria Rubisco ao invés do CO2. Né? Bom, então é como se houvesse uma disputa e aí a gente tem essa tendência de achar que fotorrespiração é coisa ruim. Mas eu acabei de comentar, né? O problema não é a fotorrespiração em si, porque a fotorrespiração ela serve para recuperar 75% do carbono. O problema é a reação de oxigenase da Rubisco. Ela não diferenciar CO2 de O2. Mas aí mais adiante eu vou mostrar que na verdade isso não é tão problema, né? Porque se fosse um problema tão grande para plantas, já teria com a evolução desaparecido, né? As plantas poderiam ter formado algumas, é, alguns tipos de rubisco muito mais eficientes. Bom, é, então para evitar a reação de oxigenase da rubisco, alguns indivíduos que fazem fotossíntese, eles têm mecanismos de concentração de CO2. Então, isso daqui é um mecanismo de concentração de CO2 que existe em cianobactérias. Por que é importante? Né? Tanto cianobactérias como algas, ou seja, qualquer indivíduo que vive em ambiente aquático e que faz fotossíntese nesse ambiente, eles precisam ter mecanismos de concentração de CO2, porque no local em que eles vivem, vai sempre ter uma disputa muito grande pelo CO2, que já tem uma concentração baixa na atmosfera, né? Eu acabei de comentar que está em torno de 0,04%, em relação ao oxigênio, que está em torno de 21%. E aí, no meio aquático, aí é que o problema é maior, porque o CO2 eles têm uma difusão baixa no meio aquático, passando da atmosfera para o meio aquático, então aí é que eles têm mais dificuldade ainda de absorver esse CO2. Então tem algumas proteínas translocadoras, a gente está vendo aqui para cianobactérias, mas isso existe em algas também, que fazem com que o CO2 ou então o ácido carbônico, que é o CO2 quando está dissolvido no meio aquático, ele pode ficar nesse formato aqui, ele entre, né, seja transportado ativamente com gasto de energia, e aí no caso de cianobactérias eles vão para uma região chamada de carboxissomo, que na verdade não é uma organela, é um local protegido por algumas proteínas, em que lá dentro existe uma enzima chamada de anidrase carbônica, que ela converte o ácido carbônico em CO2. E o CO2, o ácido carbônico, ele consegue atravessar essa estrutura de proteínas, porque ele tem carga elétrica, mas o CO2 não consegue voltar. Ou seja, é uma estrutura hidrofílica, e aí o único jeito que tem é ele ser utilizado pela rubisco. Tá? Então ele acaba acontecendo essa reação aqui da anidrase carbônica, a rubisco, aliás, ocorre acúmulo de CO2 porque ele não consegue voltar para o meio, né? E então isso mantém a concentração de CO2 muito elevada no local em que a rubisco está. E aí tá praticamente assim evita a reação de oxigenase da rubisco. Então mantendo a concentração elevada de carbono vai ser muito raro. Acontece, né? Às vezes ainda vai ter algum oxigênio aqui, mas vai acontecer com uma frequência muito pequena as reações de oxigenase da rubisco. Então, consequentemente, a rota fotorrespiratória vai acontecer com menor frequência. Mas eu já mostrei que acontece, né? Em cianobactérias acontece fotorrespiração porque de vez em quando algumas moléculas de oxigênio vão ser incorporadas. E como o carbono é muito importante para qualquer indivíduo que faz fotossíntese em meio aquático, né? Eu acabei de falar isso, então vale a pena ter aquela rota ali para recuperar 75% do carbono. Então existe essas duas situações em cianobactérias. Em plantas existem mecanismos também de concentração de CO2. Então a gente tem dois tipos de rotas metabólicas em plantas que servem para a concentração de CO2. Eu vou começar aqui falando sobre a fotossíntese do tipo C4 ou rota C4. Como é que essa rota foi descoberta? Se vocês lembrarem do experimento de Calvin e sua equipe, vocês lembram que eles colocavam algas naquele vidro, né, que lembra um pirulito, e iam colocando carbono radioativo em intervalos de tempo e iam observando quais os produtos iam sendo formados na sequência. E daí eles observaram que o primeiro produto estável daquelas reações era um açúcar de 3 carbonos, né? Só que alguns outros pesquisadores passaram a fazer experimentos semelhantes,
só que utilizando plantas mesmo. Então, isso foi feito com milho, com cana-de-açúcar e com algumas outras plantas. E aí eles observaram que o primeiro produto estável não era um açúcar de 3 carbonos. Na verdade, era um açúcar de 4 carbonos. Então, daí vem o nome de rota C4, tá? Porque a rota C3 seria aquele lá, né? Que o primeiro produto estável é um açúcar de 3 carbonos. E no caso de plantas que fazem o primeiro produto estável um açúcar de 4 carbonos, então elas são chamadas de C4. Ok? Então, como é que acontece essa rota, né? Essas plantas elas têm duas células separadas, em que uma delas ocorre a entrada de CO2 que se transforma em ácido carbônico também, tá, no meio líquido. Aí existe uma enzima chamada de fosfoenolpiruvato carboxilase, que ela está abreviada aqui para PEPcase, tá? Normalmente a gente chama assim, inclusive em português. E o que é que ela faz, tá? Ela pega o ácido carbônico juntamente com o fosfoenolpiruvato, que é um açúcar ácido de 3 carbonos, e forma o malato, que tem 4 carbonos, que é o primeiro produto estável lá que eles foram observando, né, fornecendo carbono radioativo. Só que o carbono radioativo ele primeiro se convertia em ácido carbônico e depois era incorporado ao fosfoenolpiruvato. Porque a PEPcase ela não reage diretamente com o CO2, ela só reage com o ácido carbônico. E isso traz uma vantagem, que é o seguinte: ela não vai cometer o erro da Rubisco de incorporar O2 ao invés de CO2, porque o ácido carbônico é muito diferente do oxigênio. Então ela é muito mais específica do que a Rubisco. Ela simplesmente não faz reação de oxigenase. Ela sempre vai reagir com o ácido carbônico e com o fosfoenolpiruvato. Tá? E vai produzir então um açúcar de 4 carbonos, que em seguida é transportado via plasmodesmas, né? Quando eu falei lá em transporte, eu falei em plasmodesmas, né? Eu mostrei como é que era a estrutura. Então ela vai ser transportada aqui e daí ela num, eu vou mostrar que tem variações disso, né? Mas por exemplo na mitocôndria ou em cloroplastos ela vai novamente ser descarboxilada, volta a ser piruvato e depois ela se transforma em fosfoenolpiruvato novamente aqui, tá? Então vai mantendo a rota C4 é só isso aqui, tá? Entre essa célula aqui está aqui acima que faz o que possui a PEPcase e a célula que está abaixo aqui que faz a descarboxilação e manda esse CO2 aqui para o ciclo de Calvin-Benson. Então, o ciclo de Calvin-Benson, apesar de que as duas células aqui elas possuem cloroplastos, mas o ciclo de Calvin-Benson ele só ocorre nessa célula que está aqui embaixo. Ou seja, só ocorre em um local em que tem alta concentração de CO2. A função dessa outra célula aqui é capturar o CO2 e mandar ele se concentrar aqui na parte de baixo. Tá? Então, é assim que vai acontecendo, né? O ciclo, então essas plantas C4 elas têm toda a rota C3 normal que a gente já estudou, né, anteriormente. O que elas têm de especial é esse mecanismo de concentração de CO2 envolvendo duas células diferentes, para que apenas o local em que ocorre o ciclo de Calvin funcione num ambiente de alta concentração de CO2. E daí, se o CO2 nesse local aqui está numa concentração muito maior do que o CO2 que estaria lá na atmosfera, isso significa que vai ser muito raro a Rubisco formar, né, a reação de oxigenase. A tendência vai sempre ela fazer reação de carboxilase. É claro que vai acontecer, tá? Acontece ainda reação de oxigenase, acontece ainda também fotorrespiração. Só que numa frequência muito menor, então a perda energética para as plantas é menor também, tá? Normalmente são plantas que têm uma fotossíntese muito eficiente. Então deixa eu explicar um pouco mais em detalhe esse ciclo, né? Em primeiro lugar, né, quais são essas duas células diferentes? Isso aqui é uma foto de microscópio mostrando a anatomia de uma folha de uma planta C4. Tá? Esse daqui é da cana-de-açúcar. Então, essas plantas C4 elas têm um tipo de anatomia chamada de anatomia do tipo Kranz, que Kranz significa coroa em alemão, porque essa anatomia ela foi descoberta por
anatomistas alemães, tá? Então aí eles publicaram o trabalho, ninguém leu em alemão, né? E passou muito tempo até entender que plantas que fazem rota C4 têm anatomia do tipo Kranz. Aí depois foi se compreendendo melhor como é que é o processo. Então, o que é a anatomia do tipo Kranz? Deixa eu só comparar com a planta C3. Então, aqui é uma anatomia de uma monocotiledônia C3 também. Isso aqui é um tipo de capim, em que também existe. Isso aqui também é da folha dela, tá? Então, essas células que estão aqui em laranja, porque foi o corante utilizado para obter a foto, né, do microscópio, elas estão bem na parte interna da folha, em uma região chamada de mesofilo, tá? Que é a região que fica entre a epiderme superior e inferior da folha. Inclusive dá para ver aqui alguns estômatos, né, na parte de baixo. E nessas regiões aqui existem então tecidos vasculares contendo floema e xilema, e existem algumas células em volta deles que formam uma estrutura chamada de bainha do feixe vascular, que são células mais envolvidas nos processos de transporte. Então toda a fotossíntese produzida aqui no mesofilo, os açúcares produzidos ali naquela fotossíntese, eles precisam ser exportados para outras regiões da planta. Então eles vão sendo transportados aqui. Primeiro passam por essas células da bainha do feixe vascular e depois são transportados para outras partes da planta. Só que nesse caso aqui, como ela é uma C3, ela faz todas as reações luminosas e reações de carboxilação da fotossíntese nas células do mesofilo. Mas numa planta C4, o que acontece é o seguinte: as células do mesofilo que estão aqui, que são menores, né, dá para observar aqui na foto de microscópio, elas fazem o processo de captura de CO2. Então a pepicase, né, ou fosfenolpiruvato carboxilase, ela está presente apenas nas células do mesofilo, e esse açúcar de 4 carbonos ele é transportado para as células da bainha do feixe vascular, que são muito maiores numa planta C4 do que numa planta C3. Por isso que o pessoal achou isso daqui parecido com uma coroa, e aí deu o nome de Kranz, tá? Então a anatomia do tipo Kranz é por isso. Por que elas são muito maiores? Porque elas não estão envolvidas apenas no transporte. São elas que fazem todo o ciclo de Calvin-Benson nas plantas C4, enquanto que as células do mesofilo fazem o processo de captura do CO2. Okay? Então tem a diferença espacial, exatamente essa daqui. As duas fazem reações luminosas da fotossíntese, tanto o mesofilo quanto as células da bainha do feixe vascular. Mas quem faz o ciclo de Calvin-Benson é apenas as células da bainha do feixe vascular. Ou seja, a rubisco só está presente nas células da bainha do feixe vascular, e a pepicase só está presente nas células do mesofilo. Então tem essa diferença anatômica e tem essa diferença fisiológica também em uma planta C4. Okay? Então na planta C3 as células da bainha são muito menores porque elas só estão envolvidas em transporte. Então isso aqui é uma monocotiledônia C3 e isso daqui é uma dicotiledônia C4, para mostrar que elas também têm anatomia do tipo Kranz. Tá? Então células muito maiores em volta dos tecidos vasculares, mostrando que estão envolvidas na fotossíntese e que também estão envolvidas no transporte de nutrientes para os tecidos vasculares, né, para mandar isso para outras partes da planta. Tá? Então, e normalmente tem mais feixes vasculares, tá? Eles ficam muito próximos uns aos outros, porque realmente quanto mais células da bainha do feixe vascular, maior vai, né, poder acontecer as reações de carboxilação da fotossíntese. E eu mostrei que elas têm muitas conexões de plasmodésmas, né, entre elas. Então exatamente o que está mostrando aqui nessa foto de microscópio, isso aqui são células da bainha do feixe vascular em plantas C4, né, mostrando essas diversas aberturas aqui, né, para exatamente troca de material entre elas, né. Então a rota C4 ela é constante, né, constantemente está entrando açúcar de 4 carbono e está saindo açúcar de 3, porque quanto mais intensamente isso daí funcionar, maior vai ser a concentração de CO2 no local de reação da rubisco, né? Então maior vai ser a fotossíntese, né? Maior vai ser a eficiência dessas plantas. Bom, então para resumir, né, como é que acontece a rota C4 envolvendo esses dois tipos de células diferentes. Então eu coloquei aqui esse esquema, né, mostrando
uma estrutura de folha, né, um esquema que seria exatamente isso, com a epiderme superior e inferior, células, células normais do mesofilo aqui, onde vai estar a PEP carboxilase ou PEPcase, fazendo incorporação de CO2, então isso daqui é exatamente o verde mais claro, e as células da bainha do feixe vascular, onde acontece o ciclo de Calvin-Benson, que seria essas aqui do verde mais escuro. E o interessante é que isso fica em volta dos tecidos vasculares, porque a partir do momento em que os açúcares que se acumulam a partir do ciclo de Calvin-Benson vão sendo produzidos, eles já podem ser transportados via tecidos vasculares. Ou seja, todo o processo ele é organizado para manter a maior eficiência possível. Então, vem captura de CO2 pela PEPcase, concentra CO2 no local do sítio de reação da rubisco. A rubisco, todo o ciclo de Calvin-Benson funciona, ocorre produção de açúcares e os açúcares já são transportados para o floema, né? Tudo isso seguindo uma sequência, né, de organização dentro das folhas das plantas C4. Então elas não são eficientes apenas na parte bioquímica da fotossíntese, né, mas elas são eficientes também na organização do processo de transporte. Então, né, isso aqui seria um exemplo de anatomia do tipo Kranz, né, em funcionamento. Bom, mas aí tem uma outra coisa que falta comentar, tá? Isso aqui é a rota C4 já em detalhe. Eu vou mostrar que existe variação disso, tá? Mas o que eu não comentei ainda foi o seguinte. Sempre que a rota C4 vai funcionando, né, então vê aqui o CO2 atmosférico se converte em ácido carbônico, a PEPcase pega ele, né, então vai seguindo a sequência aqui. Então existe um local em que ocorre gasto de NADPH, que vem das reações luminosas da fotossíntese, mas esse NADPH que é perdido ali, ele é recuperado abaixo. Tá? Então, para a planta não tem perda energética com relação a NADPH. E aí, aqui ocorre a descarboxilação. Estou mostrando aqui uma enzima chamada de enzima málica, que é uma forma comum de ocorrer descarboxilação. Daqui a pouco eu vou mostrar que tem variação com relação a isso. E daí o CO2 é utilizado pelo ciclo de Calvin-Benson, produção de açúcares normais, né? Então isso daqui segue o caminho. Só que para isso daqui seguir esse caminho, né, e manter o ciclo C4 funcionando, quando o piruvato, que tem 3 carbonos, volta para as células do mesofilo, tá? Aqui em cima está mesofilo e aqui embaixo está a célula da bainha do feixe vascular. Então, quando ele volta para o mesofilo, o que é que acontece? Ocorre uma reação em que utiliza o ATP, e o ATP ele perde 2 fosfatos, tá? Então de ATP vai para AMP, aí depois ele combina com outra molécula de ATP, produzindo 2 de ADP. Ou seja, ocorre 2 perdas de ATP para cada carbono que entra nesse processo. Então é um gasto de energia relativamente alto, mas esse gasto é importante para poder manter as reações ocorrendo nesse sentido. Tá? Ou seja, a rota C4 é como se fosse uma bomba, né? Uma mini bomba metabólica, que ocorre esse gasto de energia exatamente para manter essas reações funcionando no sentido aqui de incorporar CO2 e descarboxilar o CO2 no local em que está a rubisco, que é lá nas células da bainha do feixe vascular. Então a gente poderia pensar assim, bom, mas e aí a planta gasta mais energia para cada CO2 incorporado, porque além do ATP gasto aqui, né, além das 2 moléculas de ATP gastas durante o processo de captura, né, e rota C4, existe além disso gastos de ATP no ciclo de Calvin-Benson, como a gente já viu, né, na aula anterior que eu mostrei para vocês. Mas acontece que isso vai variar de acordo com o ambiente. Tá? Eu vou comentar mais essa parte ecológica mais adiante, mas, por exemplo, se a gente está num local, numa região tropical, ATP não é problema. Por quê? Porque nós temos muita luz, então, consequentemente, as plantas de clima tropical fazem muito reações luminosas da fotossíntese. Vai chegar, na verdade, horas do dia que vai ter excesso de ATP. Então, isso não é problema nenhum para a planta. Só que CO2 em clima tropical ele pode ser problema. Por quê? Porque constantemente as plantas estão sujeitas a estresses. Por exemplo, falta d'água. Se faltar água, as plantas precisam fechar estômatos, e se fecharem estômatos, elas deixam de absorver CO2. Então CO2 é um recurso
mais caro, mais importante para plantas em clima tropical. Aí eu vou mostrar que no clima temperado é diferente, tá? Mas eu só estou querendo comentar, eu vou comentar essa parte ecológica com bem mais detalhe mais adiante, né? Mas eu só estou querendo comentar de que tem esse gasto de energia adicional, mas que ainda assim, dependendo do ambiente, do clima em que a planta está, essa rota C4 pode ser muito vantajosa, tá? Mas aí vamos adiante, né? Por enquanto vamos ficar aqui só na parte bioquímica. Bom, isso aqui são variações que existem entre a rota C4 e foram identificadas até agora 3 tipos, e os 3 tipos iniciam de forma muito parecida. A grande diferença que existe entre eles é durante o processo de descarboxilação. Existe o tipo que utiliza a enzima málica dependente de NADP, que é o que eu acabei de mostrar naquele slide anterior. Então, a descarboxilação, essas células que estão aqui à direita representadas são as células da bainha do feixe vascular, e as que estão à esquerda são as do mesofílio. Então a descarboxilação está ocorrendo aqui via enzima málica dependente de NADP, e daí o CO2 segue para o ciclo de Calvin-Benson e volta todo o processo, tá? Então basicamente isso aqui foi o que eu mostrei para vocês até agora. Ocorre gasto de ATP, né, aqui, e tudo normal. Isso daqui existe para sorgo, aliás, milho e cana-de-açúcar, né? Existe um outro tipo de descarboxilação que envolve uma enzima málica dependente de NAD, e o processo de descarboxilação acontece em mitocôndrias, que existe, por exemplo, em Atriplex e nessas outras 2 plantas aqui. A Triplex ela é uma planta muito resistente à salinidade, ela se dá muito bem com ambientes assim estressantes, e esse processo de descarboxilação acontece em mitocôndrias, mas depois a sequência é toda normal, tá? O CO2 também vai para os cloroplastos e é utilizado pela rubisco, né? Então, de toda forma, elas criam um ambiente com alta concentração de CO2 aqui. E existe uma outra variação que ocorre, por exemplo, no capim colonião, que é o pânico máximo aqui, que a descarboxilação acontece no citoplasma, que envolve a pepcarboxicinase, tá? Que é o que está nesse númerozinho aqui, mas é o sequência normal. Então concentra também CO2, ele vai para o sítio de reação da rubisco. Por que existem essas diferenças? Não se sabe ainda, tá? A gente não, se isso traz vantagem ou desvantagem para algumas plantas. Tem alguns autores que dizem que na verdade esse tipo de reação que envolve a descarboxilação com a pepcarboxicinase, na verdade, não deveria nem ser considerado um tipo diferente, porque ele ocorre inclusive nas plantas que tem esse outro tipo de descarboxilação aqui, né? Então seria uma via acessória ou paralela, mas muita coisa ainda falta se compreender, né? É, por exemplo, será que ocorrendo descarboxilação numa organela diferente traz vantagem ou desvantagem para plantas? Ou no citoplasma vai trazer vantagem ou desvantagem, né? Não tem como a gente compreender isso, porque quando a gente compara espécies diferentes, não é apenas a fotossíntese que está envolvida na sua capacidade de adaptação ao ambiente, né? Tem diversos outros fatores ligados ali na capacidade de sobrevivência. Mas na terceira parte do assunto de fotossíntese, eu vou mostrar que em alguns ambientes predominam as plantas C4 do tipo enzima málica dependente de NADP, e em alguns outros ambientes predominam plantas com rota C4 com enzima málica dependente de NAD. Então isso pode dar uma ideia de capacidade adaptativa para alguns ambientes, tá? Mas isso é muita especulação ainda. Por enquanto o que a gente sabe é que existem essas variações, né, entre grupos de plantas que fazem rota C4. Ok? Bom, e uma outra coisa interessante são plantas que fazem rota C4 dentro de uma única célula, né? Eu mostrei ali a rota C4 acontecendo entre células da bainha do feixe vascular e células do mesofílio, mas tem plantas que fazem tudo isso na própria célula do mesofílio, e aí elas têm um mecanismo de concentração de CO2 em alguns locais. Então essas 2 fotos aqui de microscópio são dessas plantinhas
de região muito árida, elas são de regiões da Ásia, que é Suaeda aralocáspica e Bienartia cicloptera, que elas fazem exatamente isso daqui, tá? Elas em células, vocês veem que é só um detalhe, tá? Elas são plantas que têm folhas suculentas, né? Então não tem uma folha com estrutura muito planar, com uma região muito separada ali de tecidos envolvidos na fotossíntese, exatamente porque elas precisam viver em um ambiente muito árido, então elas precisam acumular água e, consequentemente, a maior parte da folha não está envolvida na fotossíntese, está envolvida no acúmulo de água mesmo, né, em células para acumular água. Mas aí, né, nessas células, em algumas dessas células que estão na parte mais externa, que fazem fotossíntese, aí acontece esse processo de captura do CO2 pela PEP carboxilase, que então tanto o rubisco como PEP carboxilase vão estar na mesma célula, só que em locais diferentes. Nesse caso aqui, a PEP carboxilase está no citoplasma das células, ela faz a incorporação do CO2, forma o ácido com 4 carbonos, identicamente com o que a gente viu lá nas plantas C4, e depois isso é transportado no próprio citoplasma para um local em que tem uma maior concentração de cloroplastos. E aí ocorre descarboxilação aqui, que pode ser pelo tipo NADME ou do tipo NADPME, tá? Enzima mágica dependente de NAD ou dependente de NADP. E depois, né, então o CO2 é utilizado pela rubisco normalmente aqui, tá? Ou seja, dentro de uma única célula, elas criam um ambiente com alta concentração de CO2, mantendo a bomba, né, que eu acabei de falar que a rota C4 ela parece uma bomba, então é como se fosse uma mini bomba funcionando, metabólica funcionando dentro de uma única célula, concentrando. E no caso da outra plantinha que eu mostrei, né, que a Bienartia aqui, já foi identificada duas que tem essa rota aqui, elas organizam os seus cloroplastos para que alguns cloroplastos fiquem na parte mais interna, são os que ficam aqui na parte mais interna são os únicos que contêm rubisco, e os que ficam na parte mais externa são os que contêm a pepicase. Tá? Então eles desenvolvem esse transporte via próprios cloroplastos, mas o local em que ocorre a descarboxilação é nessa parte que vai ter a rubisco, né, que vai estar fazendo as reações de carboxilase lá da fotossíntese. Né? Então, nesse caso aqui também vai criar um ambiente com alta concentração de CO2 e vai diminuir muito, né? Nas duas situações diminui muito as reações de oxigenase da rubisco. Então, para ver que às vezes não precisa que isso aconteça em duas células diferentes, pode acontecer dentro de uma única célula. E o local em que ocorre as reações do ciclo de Calvin-Benson, né, ou seja, com a participação da rubisco, já fica próximo às células de tecidos vasculares nessa planta. Né? Então seria exatamente essa partezinha aqui abaixo numa e uma parte mais ou menos central aqui na outra também. Então isso mostra que, né, dá para ver que às vezes dá para organizar internamente dentro de uma única célula as organelas para que elas funcionem de forma bem eficiente como funcionariam entre duas células diferentes. Provavelmente isso daqui existe em outras espécies de plantas, né? Por enquanto foi descoberto em 3 espécies de plantas, uma do gênero Suaeda aqui, 2 do gênero Bienertia, provavelmente se for pesquisar vai encontrar em outras, né? Então isso aqui só foi encontrado por enquanto na Ásia, provavelmente nossos ecossistemas têm coisas interessantes a ser estudadas, né? Mas infelizmente a gente não tem, né, tanto incentivo para a pesquisa, né? Que possa acontecer, né? Mas incentivo, porque isso são mecanismos muito interessantes que às vezes a gente consegue compreender e consegue trazer diversos benefícios, inclusive para plantas cultivadas, né? Mas por enquanto não se descobriu muita coisa ainda, mas é um mecanismo muito eficiente que envolve células relativamente simples, né? Então a gente talvez tenha isso. A rota C4 em uma única célula acontece também em algumas algas diatomáceas, que são 2 espécies que fazem isso, ou seja, elas já são unicelulares e elas fazem um mecanismo de concentração dentro de uma única célula dessa, né? Porque são unicelulares mesmo.
Elas também têm o mecanismo de concentração de CO2, que eu falei que existe em cianobactérias, existe nessas algas aqui também, tá? Que são algas, tá? Elas são eucarióticas, então são mais complexas, elas têm os seus próprios cloroplastos, mas elas também fazem a rota um tipo de rota C4, né, organizando os seus cloroplastos de forma a concentrar CO2 e elas utilizam rubisco também. Então eu falei que diversos organismos aquáticos utilizam o mesmo esquema de fotossíntese que as plantas superiores utilizam, né, na rota de Calvin-Benson. Então isso acontece também nessas diatomáceas aqui, provavelmente em outras, né, porque essas duas aqui elas já têm o seu DNA sequenciado e aí já se observaram que elas têm genes para fazer a rota C4 e como elas só têm uma célula, então elas fazem tudo dentro de uma única célula. Então experimentos já mostram também que elas conseguem inclusive se regular de acordo com o ambiente, tá? Quando tem uma concentração mais baixa de CO2 no ambiente aquático delas, elas conseguem fazer funcionar ao mesmo tempo o mecanismo de concentração de CO2, que é aquele que envolve os translocadores, né, que eu mostrei que existe também em cianobactérias, e conseguem também fazer a fotossíntese do tipo C4 dentro de uma única célula. Ou seja, um mecanismo altamente eficiente para realmente evitar aliás, reação de oxigenase da rubisco. Elas fazem fotorrespiração quando a rubisco faz oxigenase. Né? Por quê? Porque no ambiente aquático, eu acabei de comentar, CO2 é um recurso muito importante. Elas vão sempre estar disputando CO2 muito intensamente com qualquer outro indivíduo que está ali fazendo fotossíntese. Bom, então isso aqui é só uma comparação, né, entre plantas que têm anatomia do tipo Kranz e fazem a rota C4, envolvendo duas células diferentes, né, então células do mesofilo e células da bainha do feixe vascular. E aí o CO2 se concentra na célula da bainha do feixe vascular, é utilizado pelo ciclo de Calvin-Benson, produção de sacarose, que já é transportado, né, para tecidos vasculares. Então eu comentei isso. E células que fazem rota C4 dentro de uma única, e plantas que fazem rota C4 dentro de uma única célula, então elas fazem algo semelhante, só que aí elas concentram CO2 próximo do local em que vai estar rubisco, né? Então o que elas têm que fazer é organizar os cloroplastos em um determinado local e fazer o transporte, né, para que ocorra a descarboxilação próximo do local de reação da rubisco. E daí, né, então toda essa rota aqui, ela é a rota C4 normal, só que ao invés de envolver duas células, existe dentro de uma única célula. Né? Então o restante é tudo igual. O gasto de ATP, além do normal, que já é utilizado no ciclo de Calvin-Benson, também é a mesma coisa. Existe 2 ATPs para cada CO2 que entra também ali. Ou seja, né, isso é muito importante. E como vocês viram, né, essas plantas que eu mostrei no exemplo, que fazem a rota C4 dentro de uma única célula, são plantas de clima muito árido, da Ásia. Então é a mesma situação de nossas plantas aqui, de clima tropical. O CO2 é um recurso ambiental escasso. Por quê? Porque constantemente elas vão estar sofrendo estresse por falta d'água, então constantemente elas vão estar com os estômatos fechados, ou seja, absorvendo menos CO2, tá? Por isso que eu falo que provavelmente nossas plantas aqui tem muita coisa interessante a ser descoberta, falta, né, realmente a gente investir mais em pesquisa. Bom, e um outro mecanismo de concentração de CO2, que na verdade parece muito com a rota C4, é a rota chamada de CAN em inglês, ou MAC em português. MAC em português porque seria metabolismo ácido das crassuláceas, que foi descoberto na família botânica Crassulácea, mas que já se sabe que existem diversas outras famílias botânicas, tá? Inicialmente foi só nessa família botânica. E como é que funciona a rota MAC, ou rota CAN, que às vezes até os livros em português chamam de CAN também? É o seguinte, essas plantas, elas só abrem os estômatos à noite. Então é apenas à noite, quando o CO2 atmosférico, ele entra via estômago. Por que à noite? Porque à noite vai transpirar menos, né? Vai ter, se a planta abrir estômago apenas durante a noite, então consequentemente vai estar menos quente, vai estar recebendo menos radiação direta, então ela vai
tem uma tendência menor da água estar passando do estado de vapor para do estado líquido para o estado de vapor, né? Então isso é um mecanismo basicamente para economizar água, mas é claro que permite também uma fotossíntese muito eficiente. Então quando o CO2 ele é absorvido, ele se transforma também em ácido carbônico. A pepicase catalisa a reação aqui que converte um açúcar de 3 carbonos, que é o fosfenolpiruvato também, é o mesmo lá da rota C4, para oxaloacetato aqui. E depois para malato. Então tudo isso aqui é igual ao que existe, aliás, em plantas C4. E durante a noite o malato vai se acumulando em vacúolos. Aí ele fica na forma de ácido málico, tá? Essas plantas, se você morder a folhinha delas à noite, você vai ver que ela tem um gosto ácido também, tá? Mas não recomendo não, que pode ser que tenha algum composto tóxico ali. E aí, o que é que acontece também, né? Para ter o fosfenolpiruvato, para que ocorra o processo de carboxilação à noite, tem que existir acúmulo de amido em cloroplastos. Por quê? Tá? Se não tivesse, porque durante a noite a planta não está fazendo fotossíntese, tá? Não está fazendo as reações do ciclo de Calvin-Benson. Então, a única fonte de carbono que ela vai ter vai ser o amido que ela acumula temporariamente em cloroplastos, né? E aí esse amido ele vai sendo utilizado, né? vai quebrando, vai liberando fosfenolpiruvato, que por sua vez vai sendo utilizado pela pepicase e vai se acumulando nos vacúolos. E aí que você vê que ocorre um gasto de NADH, mas que é recuperado depois, né, quando é dia. Então, na verdade, a planta não perde isso. E, inclusive, quando as próprias células que fazem a rota MAC fazem respiração, porque isso é normal, tá? Quando eu comentar sobre respiração, eu vou mostrar aqui. A célula que faz fotossíntese faz respiração também. Então, ao invés dela perder esse carbono, já que ela está funcionando ali, né, com a pepicase, então esse carbono também é convertido para ácido carbônico, que é utilizado também para o acúmulo de ácido málico em vacúolos. E durante o dia, o que é que acontece? Elas fecham os estômatos e daí o ácido málico vai saindo do vacúolo, ocorre a recuperação do NADH que foi perdido, né, nesse ponto aqui, e o ácido málico na forma de malato vai sendo descarboxilado. Aí o piruvato volta a ser utilizado para a síntese de amido, então o amido se acumula novamente ali nos vacúolos, aliás, se acumula novamente ali nos cloroplastos para ser utilizado quando ficar escuro novamente, mas o CO2 que foi capturado à noite, ele entra no ciclo de Calvin-Benson. Ok? Então capturou à noite, mas só vai ser utilizado durante o dia. O ciclo de Calvin-Benson, e é claro, as reações luminosas da fotossíntese só acontecem durante o dia. Mas aí não tem perigo da planta perder esse CO2 aqui novamente para a atmosfera. Por quê? Porque ela está com estômatos fechados. Então ele vai ter que ser consumido no ciclo de Calvin-Benson. Então por isso que eu falei que esse mecanismo da rota MAC, ele existe para economizar água, mas a partir do momento em que ele permite concentração de CO2 próximo do sítio ativo da rubisco, ele faz com que ocorra uma tendência muito pequena de acontecer reação de oxigenase da rubisco. Até acontece também, tá? Porque mais ou menos no final do dia, o CO2 ele vai ficando mais escasso, e como os estômatos estão fechados e as plantas, né, os próprios cloroplastos estão fazendo reação luminosa da fotossíntese, ou seja, estão produzindo O2, então vai ter um ambiente com uma certa quantidade de oxigênio ali que vai acabar sendo de alguma forma utilizado pela rubisco, né? Mas no início do dia não, o processo de fotossíntese ele é muito eficiente porque ele ocorre num ambiente com alta concentração de CO2. Então isso traz uma vantagem adaptativa muito importante para plantas MAC, que eu vou comentar quando eu mostrar lá na parte de considerações ecológicas sobre fotossíntese. Mas basicamente, né, as plantas MAC, aliás, a pepicase, tanto da planta MAC quanto da planta C4, para ela ficar na forma ativa, ela precisa ser ativada por uma outra enzima que utiliza ATP.
Aí ela vai ficar na forma ativa. No caso de plantas MAC, ela é ativa apenas à noite. Durante o dia, né, esse fosfato que foi incorporado aqui com gasto de ATP, ele é retirado, então não precisa da pepicase ficar ativa durante o dia. Por quê? Porque se ela ficasse ativa durante o dia, ela ia estar competindo com o CO2 com a rubisco, então ia deixar o processo menos eficiente. Ela precisa ficar ativa durante a noite, que é quando as plantas abrem os estômatos para capturar o CO2. Então, e no caso de plantas C4, elas têm um mecanismo semelhante de regulação, só que ele acontece para que deixe a pepicase ativa apenas durante o dia. Durante a noite ela não precisa ficar ativa, que ela não vai funcionar, né? Não precisa ter mecanismo de concentração de CO2 durante a noite, porque não ocorre o ciclo de carboxilação em plantas C4 durante a noite. Ok? Então, só lembrando lá o que a gente já comentou. Como é que elas são reguladas de forma diferente? Se é a mesma enzima, né? Como é que faz com que para uma planta ela funcione à noite e que para um outro grupo de plantas ela funcione durante o dia? É que a enzima que ativa elas, no caso de plantas C4, ela é produzida quando tem luz, quando recebe estímulo luminoso. Então ocorre uma regulação a nível de DNA para a produção dessa enzima, né, que ela vai ativar a pepicase e ela vai funcionar durante o dia. E em plantas CAN ou plantas MAC, elas fazem com que à noite, via ritmos endógenos de plantas, que eu vou comentar na terceira parte da nossa disciplina, ocorra também o processo a nível de DNA de síntese da enzima que ativa a pepicase. Tá? Então, durante o dia é o estímulo luminoso, durante a noite, para plantas MAC, é o estímulo de ritmos endógenos de plantas. Tá? Elas percebem que é noite. E aí elas fazem com que ela fique ativa, né, apenas à noite. Ok? Então daí vai regulando, né, e isso daí vai funcionando. Então só para fazer um resumo do que a gente viu até agora, né, plantas C3, C4 e MAC ou CAN, né, plantas C3 ela simplesmente captura CO2, incorpora esse CO2 no ciclo de Calvin-Benson. Tudo isso daqui acontece apenas no mesofilo e depois, né, os açúcares, não apenas glicose, tá, mas diversos açúcares são produzidos e distribuídos para toda a planta. Em planta C4 ocorre uma divisão entre mesofilo e célula da bainha do feixe vascular, em que no mesofilo ocorre captura do CO2, produção de um composto de 4 carbonos, que é descarboxilado na célula da bainha do feixe vascular, utilizado no ciclo de Calvin-Benson para produção de açúcares, né, e manda isso para toda a parte da planta. Então a rota MAC ela é semelhante à rota C4, com uma diferença de que, ao invés de existir duas células, existem dois tempos diferentes. Durante a noite ocorre a produção do açúcar ácido de 4 carbonos e durante o dia ocorre a descarboxilação e o funcionamento do ciclo de Calvin-Benson. Ok? Produção de açúcar tudo normal, né? Isso segue. É claro que a planta MAC ela tem uma limitação. Normalmente são plantas que crescem pouco, porque elas vão ficar dependentes do amido que se acumula em cloroplastos. Já a planta C4, elas não dependem do acúmulo temporário de amido, então elas conseguem manter, né, a fotossíntese elas são plantas que conseguem crescer muito bem em ambientes tropicais. Mas em compensação, as plantas MAC elas são mais resistentes. Elas crescem menos, mas são muito mais resistentes a diversos estresses ambientais. Então, lembrando aquilo que eu sempre comentei lá em relações hídricas, quase sempre as plantas precisam escolher entre sobrevivência e produção, né? Então, isso aqui é mais um exemplo. A rota MAC ela é altamente eficiente, mas limita o crescimento porque ela vai ficar na dependência do acúmulo de amido em cloroplastos. Bom, então a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção. Na sequência, eu vou continuar falando sobre reações de carboxilação, mas basicamente eu vou comentar sobre processos de acúmulo e utilização de amido e sacarose também, né? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.